Nos profundos arquivos da administração da Antiguidade de Israel, guarda-se um arquivo misterioso, escondido em uma pasta empoeirada com o índice B-77, destinada a achados inexplicáveis e artefatos enigmáticos. Mas dentro dessa pasta não há nenhum objeto antigo, nem fragmento de louça de barro que normalmente acompanham escavações e descobertas arqueológicas. Lá repousa apenas um relatório, elaborado em um estilo oficial rigoroso, um documento geológico datado do final do século XX. Este documento fala de uma tumba rochosa descoberta na aldeia de Alizaria, que, segundo antigas tradições e pesquisas modernas, é considerada a Betânia bíblica. No relatório, são detalhadamente listadas as dimensões da câmara, descrito o tipo de calcário de que ela é feita, além de analisar vestígios de erosão e o impacto do tempo. Tudo parece bastante comum, até chegar à última página, na seção sobre anomalias estruturais. Lá há um parágrafo capaz de silenciar até o pesquisador mais cético. Ele fala de uma rachadura, uma fissura no teto da câmara funerária. E a partir desse momento, tudo muda. Antes de entrar na parte principal desta história, gostaria de pedir um pequeno apoio de vocês. Um gesto simples, como um like e atenção ao tema, é a melhor forma de agradecimento pelo trabalho realizado. Obrigado. Agora vamos ao ponto. Os geólogos que estudaram o local concluíram que a formação, resultado de processos tectônicos naturais, é consequência de tensões internas na crosta terrestre. Ainda assim, sua surpresa vem da simetria quase perfeita dessa formação, que forma uma figura facilmente reconhecível como uma cruz latina. Essa formação não é apenas o resultado de processos geológicos aleatórios. Ela constitui uma anomalia estatística, cuja probabilidade de ocorrência sob condições aleatórias é praticamente impossível de considerar real. Em termos científicos, a probabilidade de sua aparição é praticamente desprezível, o que na terminologia científica significa que é quase impossível. E o mais surpreendente, essa formação incomum está exatamente acima do leito de pedra, na mesma tumba que, por séculos, foi chamada pelo nome de Lázaro. Durante cerca de 2000 anos, essa câmara permaneceu silenciosa, escondendo seus segredos e mistérios. Mas quando os cientistas finalmente tiveram acesso a ela, descobriram algo mais do que apenas pedras e poeira. Sentiram que a própria matéria, a estrutura deste lugar, parecia começar a falar, como se fosse uma testemunha pronta a revelar seus segredos. E isso foi apenas o começo. As paredes começaram a sussurrar, o ar se encheu de aromas e sensações, e o silêncio que reinou aqui por séculos deixou de ser vazio. Tornou-se cheio de presença, invisível, mas perceptível. Tudo o que acontecia nesta tumba deixou de ser comum. Este é um lugar onde, segundo a lenda, algo extraordinário acontecia, como se as leis da física fossem colocadas em pausa, como se os limites do possível desaparecessem. Aqui, o conflito entre fé e ciência ocorreu, e ambos os lados saíram dessa colisão transformados, deixando para sempre em seus corações marcas de uma experiência extraordinária. O que realmente aconteceu nesta caverna? Que segredo escondiam as rochas antigas e as paredes de pedra? Por que este lugar se tornou o centro de tantos mistérios, atraindo como um ímã pesquisadores e buscadores da verdade ao longo dos séculos? Todas essas são perguntas às quais cientistas, historiadores e teólogos tentam encontrar respostas. De tempos em tempos, surgem novas hipóteses, novas abordagens, mas uma verdade permanece inalterável. Este lugar guarda segredos que podem mudar nossa compreensão da história, da fé e da própria natureza da realidade. Para entender por que esta tumba sempre pareceu algo diferente de outros sítios arqueológicos, é preciso ir além da própria câmara e pisar na terra de Betânia. Hoje, trata-se de uma cidade palestina vibrante e movimentada, Al-Eizaria, apertada na sombra do muro de separação que a divide de Jerusalém. Mas seu nome antigo, preservado na transcrição árabe como Al-Eizaria, significa lugar de Lázaro. Esta terra, cuja memória dos que aqui viveram antes de nós foi transmitida não apenas como histórias ou lendas, mas como uma parte importante da história familiar,
que foi preservada e passada de geração em geração. Essas pessoas não eram apenas habitantes daquele lugar, eram seus verdadeiros guardiões, os protetores de sua memória sagrada. Ao longo dos séculos, através das eras dos legiões romanas, imperadores bizantinos, cavaleiros cruzados e pachás otomanos, eles impediram que a tumba de Lázaro se tornasse mero mito ou uma atração turística comum. Eles a protegiam como o mais precioso legado, como um lugar sagrado que devia ser preservado e cuidado. Em sua compreensão, aquilo era mais do que ruínas ou um monumento histórico. Era preservada como uma herança sagrada de seus antepassados, um local que deveria permanecer vivo como testemunho de sua fé e memória. Ainda hoje, os moradores locais que conduzem os peregrinos à tumba não se consideram guias, mas sim guardiões. Acreditam que até as pedras e os caminhos lembram tudo. Os passos daqueles que aqui vieram, os sons das vozes à mesa, o calor e o aconchego de uma convivência amistosa que um dia encheu aquele lugar. Sentem que a história não desapareceu, mas vive na memória deles e em cada pedra. Quando no final do século XX, arqueólogos tiveram a oportunidade de estudar sistematicamente a tumba pela primeira vez, eles não viram apenas ruínas a serem escavadas. Viram memórias vivas, despertando do sono e dando sentido ao local. No coração de Betânia, não apenas terra e pedras, seu verdadeiro coração pulsava em uma casa simples, aparentemente comum por fora, mas por dentro, ela se tornou palco de eventos eternos. Era a casa onde viviam Lázaro, suas irmãs Marta e Maria. Seus nomes estão eternamente ligados à história do cristianismo. Mas quem eram eles realmente? Não pertenciam às grandes casas de riqueza ou à aristocracia sacerdotal. Era uma família comum de classe média, cuja casa e rotina se tornaram o palco dos acontecimentos mais importantes. Foi exatamente aqui, nesta casa simples, que ocorreu algo que mudaria para sempre o destino do mundo. A sua ligação com Jesus não se baseava em espetáculos ou intrigas políticas. Ela se fundamentava na vida diária, em relações simples e sinceras. Jesus encontrava descanso na sua casa, partilhava o pão com eles, ouvia suas preocupações e alegrias. Aqui, ele era percebido não como um estranho profeta ou curandeiro contratado, mas como parte da família deles. Essa proximidade e intimidade deram ao que aconteceu depois um peso esmagador e imprevisível. O Evangelho de João, o único dos 4 textos canônicos que narra detalhadamente essa história, apresenta retratos surpreendentemente vívidos e psicologicamente precisos. Marta, prática, atuante, sempre envolvida nos afazeres. Ela foi quem recebeu Jesus na estrada, e sua dor se manifesta numa espécie de repreensão quase comercial, misturada com fé ilimitada. Maria, sensível, contemplativa, intuitiva. Ela não corre ao encontro dele, permanece na casa, mergulhada na sua dor, saindo apenas quando é chamada. Sua dor não se manifesta em palavras, mas em lágrimas que derrama aos pés de Jesus, demonstrando sua tristeza profunda. E Lázaro, dele sabemos menos ainda. Seu nome provavelmente é a forma grega do nome hebraico, Eleazar, que significa Deus ajudou. Ele é silencioso, a sombra, objeto de ação, não seu iniciador. Mas justamente seu silêncio, sua ausência, torna-se o evento-chave que desencadeia toda a tragédia. Quando Lázaro adoeceu, não foi apenas uma doença de um homem distante numa aldeia remota. Foi um colapso de amizade, uma ruptura na casa, ligada ao próprio Cristo. As suas irmãs não entraram em pânico, não exigiram cura imediata. Em vez disso, sua mensagem a Jesus foi carregada de confiança silenciosa e fé tranquila. Passaram-se dias e a cada novo amanhecer, a doença de Lázaro tornava-se mais evidente e grave. O tempo em que ainda podia levantar-se, sorrir e compartilhar calor com seus familiares e amigos, parecia escorrer cada vez mais longe. E embora seus amigos e parentes esperassem sinceramente por um milagre, ele não retornava. No coração deles, gradualmente surgiu uma sensação de desespero, que se transformou numa ferida, profunda, dolorosa e de difícil cicatrização. Perguntavam-se, por que aquele que era famoso por curar estranhos
Demorava tanto quando se tratava de seu próprio amigo, de alguém que conhecia e amava há tanto tempo. Por que, apesar de suas orações sinceras e fé, ele não tinha vindo antes? Quando o último suspiro de Lázaro escapou de seu peito, toda a casa foi tomada por um luto que não era apenas de perda. Era a sensação de que o coração se partia ao meio, porque ali não morreu apenas uma vida, mas também a fé no milagre e a esperança de cura. Foi uma dor que penetrava no mais profundo da alma daqueles que o amavam, pois acreditavam que amor e presença eram inseparáveis, que o amor era capaz de superar qualquer dificuldade e até a morte. E quando seu corpo, cuidadosamente envolto em linho, foi colocado na tumba e a entrada foi tampada com uma pesada pedra, toda a aldeia mergulhou em um profundo luto. Em seus corações ficou um vazio e parecia que naquele lugar nada mais seria como antes. A pessoa que um dia encheu suas casas de luz, risos e calor tinha partido para sempre. A quietude que se instalou em Betânia era incomum. Não era silêncio no sentido comum, mas uma opressão, uma tristeza pesada, como se a própria morte pairasse sobre aquele lugar e consumisse tudo que era vivo. Essa quietude não era apenas a ausência de som, mas uma imobilidade definitiva e inquebrável. A doença de Lázaro chegou de forma silenciosa, inicialmente como uma sombra, silenciosa e desajeitada, sem causar alarme. Ela rastejava pelo corpo, como um perigo escondido. Mas a cada dia, ela penetrava mais fundo, como uma serpente, enfiando suas presas cada vez mais forte, e logo tornou-se invisível externamente. Por dentro, já dominava seu organismo. Seu corpo, outrora forte e resistente, criado por longas horas de trabalho na terra do campo, tornou-se frágil e debilitado. Cada respiração tornava-se mais superficial, como se ele temesse inspirar. Tamanha era sua fraqueza causada pela doença. Sua pele perdeu a cor saudável, ficou pálida e translúcida, e sua voz fraca e rouca. Nas longas noites, quando todos dormiam, sua respiração preenchia a casa com um som especial. Silencioso, mas insistente, como um relógio marcando os últimos momentos de vida. Toda a família assistia impotente ao seu sofrimento. Seus olhos buscavam qualquer sinal de melhora, qualquer indício de recuperação. As mãos deles estavam ocupadas com remédios e infusões que esperavam atrasar o inevitável. Mas tudo foi em vão. Sua pele ficava cada vez mais pálida, a voz mais fraca e sua respiração mais difícil, cada vez mais cansada. Naquelas noites longas, quando parecia que a vida iria abandoná-lo a qualquer momento, a casa se enchia com o som de sua respiração difícil, um lembrete da despedida iminente. Nessa situação desesperada, enviaram uma mensagem a Jesus. Sua mensagem foi curta, mas continha toda a profundidade de sua confiança e esperança. Senhor, aquele a quem amas está doente. Não era um pedido de intervenção imediata, nem um grito de socorro desesperado. Era uma afirmação, fortalecida pela fé de que o amor e a presença de Jesus eram inseparáveis, que mesmo nos momentos mais sombrios, ele viria certamente. Mas o silêncio que se seguiu revelou-se insuportável. Uma espera angustiante, uma angústia que parecia não ter fim. A cela não era apenas um lugar onde se guardava o corpo do falecido. Para aqueles dias e tradições, ela tornou-se símbolo do ponto final, da fronteira após a qual ninguém mais retornava à vida. Naquela casa, onde ficava a tumba, entrou Lázaro, o amigo mais próximo de Jesus, aquele a quem ele amava profundamente. Sua morte não foi apenas uma perda, mas um evento que mudou para sempre o destino daqueles que ficaram. O primeiro dia após sua morte passou envolto em uma névoa de tristeza. Toda a casa foi preenchida por um silêncio choroso e sussurros de consolo. Os vizinhos, sabendo da tragédia, vinham compartilhar a dor com as irmãs, e suas vozes ecoavam na casa como um lamento de pesar, carregado de tristeza profunda. Em cada canto da casa, em cada suspiro e sussurro, podia-se sentir a sensação de perda, como se o próprio silêncio dissesse que a vida nunca mais seria a mesma. O segundo dia se alongou infinitamente, como uma eternidade. A dor pairava no ar como uma névoa densa.
impossível de dissipar. Dentro da casa, cada som reverberava como um eco da ausência, uma sensação de vazio que a cada hora se tornava mais insuportável. Toda a atmosfera lembrava que naquele lugar não havia mais vida. No terceiro dia, a esperança tornava-se um sussurro fraco, quase inaudível no ruído geral do luto. Alguns ainda se agarravam à tradição, acreditando que a alma do falecido poderia retornar, pois, de acordo com as crenças judaicas da época, a alma permanecia ao lado do corpo por 3 dias, esperando pelo retorno. No entanto, até o quarto dia, essa esperança desapareceu completamente. Nesse momento, ficou claro que a alma havia deixado o corpo para sempre. A perda tornou-se definitiva. A morte revelou-se uma barreira intransponível, invencível e irreversível. 4 dias na tumba significaram que até mesmo os sonhos mais frágeis de um milagre haviam se desfeito, transformados em pó. Dentro da câmara não havia apenas silêncio. Era algo muito mais significativo. Esse silêncio era uma sentença, um testemunho da vitória definitiva da morte. O tempo parecia ter parado e a morte consolidou seus direitos, afirmando seu poder. E foi somente nesse momento, quando tudo parecia perdido para sempre, que dentro daquela câmara silenciosa, algo diferente começou a se formar. Parecia que a partida e a perda eram apenas uma preparação para o impossível, uma cena destinada a realizar um milagre. A morte, como uma força dominante, fortalecia suas posições para que, quando chegasse o momento da vida, não deixasse dúvidas sobre seu absoluto poder. Nesse tempo mais sombrio e desesperador, quando Betânia mergulhou no desespero e na impotência, uma voz inesperada e repentina ecoou: "E Jesus está vindo." Essa notícia percorreu os corações de todos os presentes, enchendo-os com uma mistura de esperança e ansiedade. Marta, que estava tomada de dor e preocupação, naquele momento deixou a casa e correu ao encontro de Jesus, que se aproximava pela estrada. Quando ela o viu, uma onda de dor explodiu em seu coração, e sua voz se quebrou em um grito: "Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido." Essas palavras não eram apenas uma acusação, mas uma expressão da dor mais profunda, provocada pelo amor. Em seu sofrimento, havia uma tênue esperança que ainda poderia surgir através do desespero. Jesus, olhando para ela, não tentou consolá-la com palavras. Respondeu-lhe com uma revelação que a abalou até o âmago: "Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá." Essas palavras pareciam alterar a própria realidade, como se toda a vida e a morte agora dependessem delas. Dentro de Marta parecia acender uma centelha de esperança, apesar de ela não compreender toda a profundidade do que foi dito. Ela assentiu, confirmando sua fé, embora seu coração ainda não ousasse acreditar completamente na força dessas palavras. Logo Maria entrou em cena. Diferente de Marta, ela entrou na aldeia como uma sombra de tristeza que envolvia cada coração e cada rua. Toda a atmosfera parecia impregnada de melancolia e desespero, como se a própria natureza tivesse parado, esperando o inevitável. Nesse momento, quem deveria ser a voz da vida, quem, por princípio, deveria chamar ao consolo e à esperança, permitiu-se sentir a dor da perda, como se tivesse experimentado a pesada carga de uma despedida irreversível. A tensão no ar se intensificou, como uma nuvem prestes a desabar em uma chuva de lágrimas, enquanto os pranteadores, formando um círculo, observavam com um tremor genuíno e atenção. Nesse encontro, havia uma pessoa em comum, um rabino que chegou tarde, como uma sombra tentando alcançar a luz. Ele foi o único a ousar falar de vida, num momento em que tudo ao redor parecia mergulhado na decadência e na morte. Essa pessoa tinha uma autoridade capaz de dar proporção à dor, como se a força de suas palavras pudesse resistir a todo o mal que o cercava. Todo o ar parecia conter a respiração, como se o próprio Criador do mundo aguardasse o que aconteceria a seguir, guardando em si uma premonição de um evento importante. Então, sua voz rompeu o silêncio como um trovão no céu claro. Ele ordenou: "Tirai a pedra." Essas palavras soaram com tanta força que a multidão se moveu, como se despertasse de um sonho.
e os protestos começaram a soar ao mesmo tempo, expressando resistência interior e inquietação. Alguém sussurrou: Senhor, já cheira mal, pois passaram-se 4 dias desde que ele foi sepultado. E sua voz tremia de medo e repulsa, pois algo terrível poderia estar dentro dele. Contudo, os homens, apesar de tudo, com esforço apoiaram os ombros na rocha, e com um estrondo, sinal de que um peso pesado foi deslocado, a pedra rolou. Nesse momento, o ar que escapava rapidamente trouxe a todos um cheiro agudo e pesado de morte, como uma faca afiada cravada no coração. As pessoas recuaram, sentindo um forte nojo e medo. Mas Jesus, que estava entre eles, não vacilou. Ele levantou os olhos ao céu e pronunciou palavras cheias de calma confiança. Sua voz soava como se estivesse falando, não de um pedido, mas de uma certeza firme de que tudo está predestinado. Ele era como um soberano que já conhecia o desfecho, e suas palavras soaram decididas. Lázaro, venha para fora. Essas palavras não eram uma sugestão, nem uma esperança. Eram uma ordem, absoluta e definitiva, que continha o ressonar de toda a criação. Todo o silêncio ao redor tornou-se insuportável, como se a própria morte tivesse prendido a respiração, esperando o que aconteceria a seguir. Cada coração, cada batida, parecia se alongar na eternidade. E, de repente, um som surgiu. Fraco, quase inaudível no começo, mas cada vez mais firme. Era um movimento dentro do túmulo. Os olhos de todos se arregalaram de espanto. As mãos se levantaram aos lábios para não proferir uma palavra, e o coração bateu mais forte. Na multidão, ouviram-se suspiros silenciosos. E então, lá estava ele. Lázaro, lentamente, cambaleando, saiu à luz. Seu corpo ainda estava envolto em panos, como antes, e o rosto coberto por uma faixa espessa. Ele se movia à beira entre a vida e a morte, como se não soubesse onde começava e onde terminava. Diante deles estava o impossível, um milagre que parecia inalcançável. Algumas pessoas caíram de joelhos em reverência. Lágrimas escorriam por seus rostos, pois em seus corações acendera-se uma centelha de fé. Outras, tomadas pelo horror, recuaram, incapazes de aceitar o que tinham visto. Nesse momento, parecia que a história se dividia. A morte já não era mais a governante absoluta. A vida, como se despertasse, começou a falar por si mesma, seu voz mais forte do que a da morte. Anos se passaram, e quando arqueólogos, pela primeira vez na história moderna, penetraram na mesma câmara onde jazia, quando um grupo de pesquisadores chegou ao local, suas expectativas eram claras e simples. Eles pretendiam catalogar a pedra encontrada, tentar entender sua estrutura, medir cada uma de suas partes e, talvez, encontrar respostas para perguntas que há muito atormentavam a humanidade. Mas o que enfrentaram foi muito mais complexo e misterioso do que poderiam imaginar. A pedra, como um organismo vivo, resistia a qualquer medição ou cálculo. Sua superfície e estrutura não se submetiam a características lineares, e o silêncio que preenchia o lugar parecia muito mais vivo do que se poderia supor. Era como se tivesse uma vontade própria e falasse com eles sem palavras, transmitindo uma memória intangível de eras. Um dos pesquisadores, ao recordar esses eventos, os descreveu não como uma entrada para uma tumba ou um simples local de sepultamento, mas como uma entrada para uma presença. Um espaço repleto de uma força e um significado antigos, que não podiam ser completamente compreendidos ou explicados. E descobriu-se que a informação escondida naquele lugar não se limitava apenas às pedras. Pelo contrário, ela permeava toda a atmosfera ao redor, preenchendo o ar com um sentido especial, intangível. A próxima descoberta chocou até os cientistas e especialistas mais céticos. Lá, bem acima do local onde outrora repousava o corpo de Lázaro, no teto da rocha, apareceu uma rachadura. Inicialmente parecia uma fissura natural, um defeito comum na pedra, resultado de processos naturais ocorridos ao longo de séculos. Mas quando os pesquisadores iluminaram melhor a rachadura, ficou claro. Ela não era uma simples fratura, mas algo muito mais significativo. Dentro do espaço, cheio de silêncio e mistérios, à medida que a luz penetrava mais fundo,
Como se respirasse, sons inexplicáveis passaram pelo ar, semelhantes a suspiros suaves ou sussurros. A rachadura seguia uma linha perfeitamente simétrica, formando uma cruz exata, o que imediatamente chamou a atenção dos cientistas. Essa forma parecia ter sido criada não pela natureza, mas por algum propósito superior. Geólogos, estudando cuidadosamente, rastrearam cada linha, cada superfície, verificando a presença de vestígios de intervenção humana. Mas não havia sinais de corte, lascas ou qualquer outra evidência de impacto mecânico. A pedra permanecia intocada. Sua forma era o resultado de processos naturais. No entanto, sua perfeição e precisão eram impressionantes. As proporções eram impecáveis, todos os ângulos ajustados ao milímetro e a forma infalível. Criava-se a sensação de que a própria terra, a própria natureza, assinaram esse símbolo como uma confirmação do significado especial daquele lugar. Os sacerdotes presentes na descoberta ajoelharam-se, seus olhos encheram-se de lágrimas. Sentiam que diante deles não havia apenas um fenômeno natural, mas um sinal celestial. Em seus corações nasceu a fé de que aquilo era uma marca divina, uma assinatura que Deus deixou para os homens. Chamavam aquilo de testemunho de intervenção divina. Um lembrete de que o milagre do ressurgimento de Lázaro era apenas uma pequena parte de um grande plano. Nesse lugar, acreditavam, não se tratava apenas de um sepultamento. Era um local especialmente escolhido por Deus, marcado por sua mão e preservado para as futuras gerações como um testemunho sagrado. Os cientistas, por sua vez, registraram cada detalhe com máxima precisão, cada medida e cada linha. Mas nem mesmo eles conseguiam explicar completamente a simetria surpreendente, que parecia contradizer toda a sua experiência científica. Reconheciam que processos geológicos poderiam explicar a rachadura, mas não sua forma perfeita, sua colocação exata sobre a sepultura, nem sua idade. Tudo isso parecia um enigma deslumbrante, que ultrapassava qualquer explicação lógica. A probabilidade de tal fenômeno ter ocorrido por acaso parecia tão pequena que ia além de qualquer cálculo ou hipótese. Para os fiéis, essa descoberta tinha um significado especial. Eles viam nela um sinal divino, uma confirmação de que Deus, ao ordenar a ressurreição de Lázaro, tinha deixado uma marca. Entre os muitos artefatos e testemunhos guardados na antiga tumba de Lázaro, destacavam-se descobertas surpreendentes, que despertavam profundo reverência. Um dos elementos mais impressionantes que chamava a atenção eram as letras e uma combinação especial, EIVHA, uma abreviação sagrada e venerada do nome de Deus. Esses símbolos e inscrições eram feitos com tamanha precisão e cuidado, como se seus criadores soubessem que estavam em uma terra sagrada, e cada palavra, cada imagem carregava algo maior do que uma simples marca histórica. Cada entalhe, cada traço, contava não apenas a lenda do retorno de Lázaro dos mortos, mas também sobre as pessoas que vieram aqui após séculos, agarrando-se ao milagre como uma esperança viva. Acreditavam que, ao tocar esses sinais, poderiam obter força na fé e fortalecer sua conexão espiritual com o divino. Cientistas modernos, usando métodos de datação por carbono, confirmaram que esses gravados não foram feitos no mesmo período. Abrangiam uma era inteira, atravessando os séculos, e cada geração acrescentava seu toque a esse antigo painel. Em cada camada da inscrição, podia-se ver um testemunho do tempo, um testemunho da fé daqueles que aqui vieram, desde os primeiros seguidores de Cristo até os peregrinos da Idade Média. Essas pessoas arriscavam suas vidas para se aproximar do santuário, para deixar sua partícula de espírito na pedra e nas inscrições. O túmulo tornou-se mais do que uma simples câmara de sepultamento. Transformou-se em um monumento vivo, um lugar onde a fé foi gravada na pedra e selada para sempre. Aqueles que deixaram suas inscrições não podiam permitir-se esquecer o milagre, pois sua memória estava registrada em cada traço, em cada palavra. Apesar das inúmeras mudanças linguísticas e das inscrições apagadas pelo tempo, a mensagem permanecia inalterada, pois fazia parte da essência daquele lugar. O que aconteceu ali era impossível de apagar,
como se sua própria essência tivesse sido absorvida nas paredes, na pedra, no ar. E, de repente, no canto mais escuro e escondido da câmara, foi descoberta outra descoberta, não menos impressionante. Um pequeno vaso de alabastro. Sua selagem estava intacta, sem danos nem por ladrões nem pelo tempo, como se guardasse algo de valor inestimável. Esse vaso foi levantado com extremo cuidado, com profunda reverência, como se fosse um artefato sagrado. Sua superfície era lisa e emitia um leve brilho sob a luz suave da lâmpada, criando a sensação de que dentro dele escondia-se um brilho silencioso próprio. Quando o vaso foi cuidadosamente aberto, uma fragrância instantaneamente se espalhou, não avassaladora, mas muito intensa e perceptível. O aroma era rico e terroso, lembrando algo muito antigo e importante. Era o cheiro do nardo, a fragrância com que Maria de Betânia ungiu os pés de Jesus, num ato de amor e devoção sinceros. Esse gesto foi tão incomum e vívido que encheu toda a casa com seu aroma. E agora, após 2000 anos, esse cheiro permanecia dentro do vaso, escondido em segredo e paz, como se estivesse eternamente selado nele. Os estudiosos, ao examinarem o conteúdo, esperavam encontrar apenas poeira ou restos de óleo há muito tempo deteriorado. Mas, para sua surpresa, o aroma ainda pairava no ar, apesar da decomposição do óleo. Sua presença persistente tornava-se um mistério para os especialistas. Como poderia o cheiro permanecer ali, onde até a poeira desaparecera há muito tempo e tudo se desfez? Para os fiéis, isso não era apenas uma questão de química ou ciência, mas um testemunho de continuidade. Era um sinal de fidelidade que não desaparece com o passar do tempo, mas é transmitido através da memória e do aroma. Ele falava de uma fé que sobreviveu aos séculos, de um amor que não se extinguiu, apesar de todas as provas. Quando as pessoas entravam naquela câmara e sentiam esse aroma, eram envolvidas por uma sensação de toque profundo, quase místico. Sentiam que, ao respirar aquele cheiro, retornavam ao momento em que Maria, cheia de amor, tinha feito aquilo. Uma vez, alguém dentro daquele lugar misterioso confessou, em lágrimas, que a sensação que dominava tudo ao redor era mais pesada do que qualquer parâmetro medido por instrumentos. Ele dizia que a atmosfera aqui é tão intensa e carregada que é difícil de transmitir em palavras. Ela pressionava o coração e a alma com mais força do que qualquer força física ou equipamento científico poderiam registrar. Para os habitantes desta aldeia, que há séculos guardaram e preservaram este lugar, apesar de todas as guerras, tumultos e provações, finalmente chegou a hora de sua justificação. Sua fé e dedicação não foram em vão. Essas pessoas, que por direito eram consideradas guardiãs deste sagrado recanto, sempre o trataram não como ruínas ou destroços, mas como um legado vivo que respira e vive sua própria vida. E agora, até mesmo os céticos, que antes duvidavam e olhavam com desconfiança para esses lugares, inclinavam suas cabeças em sinal de respeito e reconhecimento. As provas disso eram de uma natureza extraordinária. Não podiam ser medidas em números ou exibidas como artefatos em um museu. Era algo muito mais complexo e difícil de captar, algo que é difícil de definir com uma única palavra. Era uma atmosfera especial, uma presença, uma energia, ou um legado que pressionava cada um que entrava aqui. Era uma sensação, como um peso invisível que não se consegue largar, e tudo o que aqui existia, uma pedra rachada em forma de cruz, inscrições sussurrando sobre a vitória sobre a sombra, um vaso com aroma que se recusava a apagar-se. Tudo se tornava uma testemunha viva, um testemunho do milagre que supera qualquer livro ou narrativa tradicional. Esses símbolos não eram apenas objetos ou inscrições. Eram sinais ilimitados de um milagre, gravados na própria essência do tecido do mundo material, como se na sua própria base. Para aqueles que estavam dentro deste lugar sagrado, era absolutamente claro que o milagre de Lázaro não desapareceu com o passar do tempo ou perdeu sua força. Ele deixou sua marca, impressões digitais na pedra, no óleo, no ar que respiramos. A tumba não é apenas uma lembrança do passado, é uma testemunha viva da eternidade, um lembrete de que as palavras proferidas por Jesus na sua entrada
ainda ressoam nos corações das pessoas. Eu sou a ressurreição e a vida. Ao longo dos séculos, apesar do silêncio, das guerras e das dúvidas, o eco dessa verdade continuou a soar, permanecendo no ar, aguardando o dia em que a ciência, a fé e a razão humana se unirão neste lugar que se recusou a revelar seus segredos. A tumba de Lázaro é um símbolo de que os milagres não desaparecem sem deixar vestígios. Eles deixam marcas, na memória, na pedra, no aroma e no silêncio. Mesmo após 2000 anos, continuam esperando aqueles que estão dispostos a entrar e ouvi-los. O que começou como silêncio transformou-se em uma voz que ressoa através dos séculos. A história de Lázaro não está apenas registrada nos textos sagrados. Ela está gravada na pedra, preservada em olhos e respirada a cada suspiro no ar de Betânia. E agora, após séculos, ela foi confirmada mais uma vez. Se você acredita que essa descoberta tem significado para o mundo moderno, para o nosso tempo, não fique indiferente. Levante-se conosco e compartilhe essa fé. Muito obrigado a todos que estiveram conosco e assistiram a essa história até o fim. Seu apoio, sua compreensão e sua admiração são muito importantes para nós. Não se esqueça também de que é fundamental continuar acompanhando as notícias e os acontecimentos para não perder nada de importante. Que sua atenção esteja voltada para entender que os milagres não estão apenas no passado, eles estão vivos até hoje.